Olá, seja muito bem-vindo a mais um Talk aqui na YouMentor. Nesse momento aqui, você sabe que a gente sempre fala sobre algo relacionado à gestão de empresas. E nesse papo aqui especificamente, a gente vai falar sobre gestão de indicadores. Então, se você precisa saber um pouco mais sobre esse assunto, ou você quer se atualizar, me acompanha, fica comigo aqui que o assunto vai ser bem bacana e o bate-papo vai te ajudar e te agregar muito na gestão dos indicadores da tua empresa. Para me acompanhar nesse bate-papo aqui, eu tenho uma convidada sensacional, Luciane de Medeiros, mais conhecida como Lu. E ela vai falar comigo sobre esse tema de indicadores que eu tenho certeza que vai agregar muito para o teu dia a dia. Lu, muito obrigado por novamente estar comigo aqui. A outra vez a gente falou sobre planejamento estratégico. E esse item de gestão de indicadores é um pulinho a mais. Tenho certeza que vai agregar quem já assistiu outro podcast. Tenho certeza, certo? É isso mesmo. Obrigada pelo convite, Ismael. É uma honra, uma satisfação estar aqui com você. E sim, falar sobre indicadores é ir além do planejamento estratégico. O indicador é uma garantia que o planejamento está indo bem, está indo mal. É por aí. Ele vai te ajudar a monitorar os resultados, então, lá dentro da empresa. E Lu, tem indicador para todas as áreas, para todos os objetivos? Depende. A gente precisa ter bem estabelecidos os objetivos. Então, é importante a gente voltar e falar um pouquinho sobre a estrutura lá do planejamento. Então, a gente estruturou toda a parte de planejamento e para mim monitorar o meu planejamento, as minhas ações diárias, o desmembramento do meu planejamento, para que eu consiga acompanhar, vamos dizer assim, eu quero olhar mensalmente como é que está indo o meu planejamento, eu preciso desses indicadores. Então, esses indicadores eles vão me ajudar a monitorar a empresa como um todo. Só que é importante aqui, Isma, quando você falou, né, tem indicador para toda a empresa, é importante a gente salientar um ponto aqui que é muito importante. Cuidado com a criação de muitos indicadores. Cuidado. Senão você vai fazer uma planilha gigante, que o bom Excel ajuda, né? Mas você pode fazer isso em Excel, você pode ter ferramenta, pode ter, enfim, tem uma série de ferramentas que podem te ajudar com a gestão dos indicadores. Só que existem casos em que as empresas listam 20 indicadores para cada pequeno objetivo. Aí a gente trabalha para alimentar os indicadores. Exatamente. Aí você não tem mais dia a dia. Você não consegue mais fazer a rotina da empresa, não consegue mais estabelecer a tua rotina, as tuas atividades. Você vive para alimentar uma planilha de indicadores que um gestor vai olhar ali na frente. Perfeito. Então, como a gente falou lá no outro podcast sobre planejamento estratégico, sobre objetivos e etc. Nesse aqui a gente está tratando exclusivamente sobre indicadores. Eu crio indicadores relacionados aos meus objetivos. Exato. Como que funciona esse casamento entre indicador e objetivo? Isso. Quando eu vou criar um indicador, eu preciso pensar em algumas coisas básicas. Existem algumas características do indicador que são fundamentais. Então, eu preciso, primeiro, especificar ele, né? Eu preciso que ele seja bem específico em relação ao objetivo. Eu preciso que ele seja mensurável, então eu preciso conseguir mensurar isso, né? Ela é uma das perguntas que a gente tem que fazer nesse processo. Eu preciso saber se ele é relevante e se ele está bem alinhado, então, ao objetivo. Tá, então eu imagino que eu tenho um objetivo da área comercial, um objetivo de aumentar o market share da empresa. Um indicador para isso seria indicador de venda, indicador de alguns produtos. Produto X tem que crescer 20% no mês, 30% no outro. Então é mais ou menos isso, é atrelar o objetivo e ter indicadores que são conectados ao objetivo. Exato. Assim como quando a gente está falando, por exemplo, lá na produção. Eu tenho o objetivo de aumentar a produção de determinado produto. Bom, mas para isso, então, eu já estabeleci como vai acontecer o aumento dessa produção. Mas como eu vou medir isso? Será que só eu medir o aumento de produção, eu estou trazendo algo relevante para dentro da empresa? O quanto produzir a mais aquele determinado produto impacta de verdade no meu negócio, no meu objetivo estratégico? Então, esse alinhamento ele é fundamental. Eu preciso entender primeiro e estar bem alinhado com os objetivos estratégicos, para aí sim gerar indicadores-chave de desempenho que a gente chama. Né? Entendi. Indicadores-chave, me deixa claro para mim isso, por favor.
eu tenho uma área, vou voltar para a área de produção, você tem lá 10 indicadores que mensuram a linha de produção, o crescimento da produção, qual é o produto que mais está sendo produzido, teoricamente, quem sabe seja o que mais está sendo vendido e etc. Mas desses, sei lá, 7, 10 indicadores, existem indicadores especiais, indicadores mais Chave. Interessantes, que são indicadores chaves. Exato. É isso? É isso mesmo. São aqueles que uma gestão da empresa, por exemplo, precisa monitorar. A gente se coloca um pouco no lugar do gestor e se coloca um pouco também pensando no gestor de uma empresa grande, o que esse gestor precisa acompanhar? Será que ele precisa acompanhar a rotina específica e diária de cada setor? Depende, vai depender do tipo de negócio. Bom, daqui a pouco, esses indicadores lá da produção são relevantes para ele, porque é um negócio muito importante dentro da empresa. A produção, né, que impacta automaticamente nas minhas vendas lá na frente. Então, eu preciso acompanhar. Mas lá do marketing, eu tenho 2 indicadores que são chave realmente e que eu preciso estar acompanhando. Então, esses 2 ficam como indicador-chave. E sempre a gente fazendo essa seleção, por departamento, por setor, por direção, enfim, como a empresa organizar os seus departamentos, os setores, as suas áreas, e aí sim ela consegue escolher aqueles que realmente são chave e que impactam no negócio, para que o gestor de todo possa estar olhando. Tá, então peraí, vou voltar aqui para mim entender. Então, vou voltar no exemplo da produção. Eu tenho 10 indicadores da produção. O gestor da área de produção, coordenador da área de produção, ele tem que estar ligado nesses 10, 12. Ele precisa entender tudo ali porque ele está mais no refinamento. Exato. Mas esses 10 indicadores não vão ser os 10 indicadores que a alta direção vai ver porque ele não precisa e nem consegue mensurar detalhadamente cada um. Mas desses 10, tem 2 que dão um impacto maior da área de produção, que é o que a alta direção vai ver. É isso? É isso. Eu preciso sempre analisar aquilo que realmente dá impacto para uma alta administração estar olhando dentro da empresa. Porque muitas vezes a gente, sim, estabelece os indicadores para setores pequenos e menores dentro da empresa. Vamos pensar em setores mais específicos, né? Falamos da produção, vamos pensar na qualidade especificamente lá dentro da produção. Né? Os indicadores de medição de qualidade de produto, eles são fundamentais para quem faz essa gestão. Então, lá na produção, esse gestor da produção, ele precisa olhar ali para o departamento da qualidade, ele precisa ficar atento a isso. Mas o quanto esses indicadores precisam chegar numa alta administração? Somente aquilo que for necessário, somente aquilo que é chave para dentro do negócio. Tá, então, peraí, o indicador chave, gestão, diretoria, né? Quem sabe lá o presidente, aquelas empresas maiores têm conselhos e etc. Aqueles indicadores que são específicos muitas vezes ficam no nível de gerência e de coordenação. Provavelmente cada colaborador também tem que mensurar sua produtividade, etc. Ou seja, tem indicador para todas as áreas. A minha pergunta aqui sai um pouquinho do processo de criação do indicador específico e entra num outro item. Como todo mundo tem indicador, como todo mundo aqui vai ser uma parte, né, da entrega do produto, da entrega do resultado da empresa, todos precisam ser responsáveis provavelmente por algum indicador. Como é que faz para que os colaboradores compreendam, se engajem nesse mecanismo todo de resultados versus indicadores versus objetivos? Quando a gente fala em implementar uma gestão de indicadores, primeiro ponto muito importante aqui é treinamento. Eu preciso treinar os colaboradores. Eles precisam saber o que são esses indicadores ali dentro e por que eles estão sendo medidos. Senão, para ele não vai fazer sentido preencher uma planilha, colocar um número. Para ele não vai fazer sentido se ele não souber do que se trata. Ele precisa entender que aquele indicador que ele está preenchendo ali dá um impacto no negócio. Isso é muito importante. Então, o treinamento, ele ajuda a engajar. Esse colaborador, ele precisa entender que ele é parte do processo e que aquela atividade que ele faz lá na ponta é importante para o negócio. Ele entendendo isso, eu consigo, sim, ter as pessoas engajadas. E a questão da comunicação aqui também é muito importante mesmo. Então, eu preciso comunicar. Se ele está preenchendo esses indicadores, ele precisa visualizar esses indicadores também. Porque, se eu estou ali, estou fazendo todos os dias, eu preencho a planilha, eu realizo as minhas atividades,
Mas quem está olhando para isso? Quem está monitorando isso tudo? Acompanhamento. Exatamente. Então, falar de pessoas nós não vamos falar aqui, né, não é o nosso objetivo hoje, mas é importante falar que a área de pessoas aqui, ela faz parte também da gestão de indicadores, né, porque ela também tem os seus indicadores para alimentar. E ela treinar os colaboradores nesse sentido é muito relevante para dentro da empresa. Lu, quando a gente fala de acompanhamento, queria que tu nos trouxesse aqui alguns rituais que podem ser feitos para acompanhamento. Eu vou me colocar aqui como um exemplo de alguns rituais que nós utilizamos aqui na empresa. Então, a gente tem aqui na empresa, daqui a pouco possa servir de exemplo para quem está nos assistindo, a gente tem indicadores da operação, né, que eles são discutidos e verificados toda a semana, para verificar se aquele colaborador entregou as atividades da semana anterior, né, e já projeta a semana. A gente tem toda semana também RPS com as lideranças para que eles possam nos trazer o status de cada uma das áreas. Nós temos reuniões mensais de resultados, que é o compilado de tudo isso, né? E isso a gente faz juntamente com as lideranças e as suas lideranças fazem com as suas equipes. Trimestralmente a gente reúne toda a empresa e cada área apresenta todas as ações macros, as principais, apresenta todos os seus indicadores e a empresa apresenta o status geral, que são os teus indicadores chaves, que é o compilado tudo, né? Para que o colaborador também tenha segurança da empresa que ele está trabalhando. Se a empresa está indo bem, se não está indo, o que ele pode contribuir. Este é o mecanismo que a gente utiliza aqui na YouMentor, né? Eu tenho certeza que isso é um modelo, né? O que você pode trazer para a gente aqui de rituais de organização, de processos de acompanhamento de indicador? Bom, Isma, a primeira coisa que eu tenho a te dizer é que os rituais que vocês fazem são sensacionais. Conseguir monitorar dessa forma é muito difícil, porque os gestores eles não se permitem monitorar tanto as suas equipes, eles são atropelados pelas atividades do dia a dia, eles não se permitem as reuniões semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, muitas vezes eles não permitem que isso aconteça. Então esse modelo é sensacional. Quanto mais eu puder acompanhar e quanto mais eu conseguir desmembrar esse acompanhamento, é fundamental. Porque quando chega naqueles indicadores-chave que vão lá para a gestão, tá tudo certo. A coisa está acontecendo no dia a dia. No momento que tu tem falhas, tu acompanha lá na semana. Aquele gestor que está ali na ponta, ele está acompanhando no semanal, ele está olhando para os números e aqui ele enxergou que tem algo que pode ser feito. Um plano de ação pontual ali pode resolver e pode salvar um indicador teu e pode salvar uma estratégia do teu ano empresarial. Exatamente. Né? Lu, você falou algo aqui que me trouxe um insight para uma pergunta. Em qual momento ou como a gente consegue atrelar o status do indicador, seja bom, mais ou menos, está dentro do que foi planejado, está ruim, ao momento de criar ações e de criar itens pontuais para aquela atividade que está indo bem ou não está indo muito bem. É importante, Isma, quando a gente estabelece os indicadores, que a gente tenha uma métrica, né? Que a gente consiga medir tudo isso. Então eu tenho ali tenho o indicador sendo monitorado, mas eu tenho uma métrica de quanto a quanto ele pode variar. Né? Então vamos desmembrar um planejamento grandão lá em ações diárias. Vamos pensar em planos de ação que estão acontecendo diariamente. E nesses planejamentos diários, a gente consegue monitorar e a gente tem métricas. Bom, o meu indicador ele pode variar de tanto a tanto. Eu estou dentro desse padrão, estou dentro dessa métrica, ok. O quanto eu sair fora e quando eu vou estabelecer ações de correção? Aí a empresa precisa fazer esse estabelecimento. Bom, eu estou 2 pontos percentuais abaixo daquilo que eu tinha planejado. Já é hora de fazer uma ação ou ainda não? Eu vou esperar isso ficar 5% abaixo do esperado? Eu dou uma analisada, que fator impactou aquele indicador? Muitas vezes a gente tem fatores externos que acabam impactando de uma forma muito relevante. Nós temos empresas, na região sul principalmente, que são muito voltadas para o agronegócio. E o agronegócio depende de fatores externos. E muitas vezes você precisa levar isso em consideração. Então eu tinha uma determinada projeção de faturamento, porém
faltou chuva ou sobrou chuva, né? Nós temos uma série de fatores que nós podemos sim analisar e ver se, bom, aqui cabe uma ação corretiva ou não cabe. Porque daqui a pouco eu estabeleço também que se o indicador baixou da minha métrica e eu já vou fazer uma ação corretiva, pode ser que essa ação corretiva não seja efetiva. Pode ser que essa ação corretiva, esse curso aqui, ele se corrija com o decorrer dos próximos meses em função do mercado. Então eu preciso estar olhando, e o gestor ele tem que ter essa visão macro. Ele consegue hoje ter essa visão macro no momento que ele tem a noção, um dashboard de indicadores onde ele, aqui eu consigo monitorar o que está acontecendo dentro da empresa. Quando tu trata dessa questão de um dashboard, né, onde você tem todas as informações e etc., eu entendo que esses indicadores já foram pré-determinados, né, eu já tenho ali para onde que eu tô indo. Mas eu ouço muitas vezes, quando a gente conversa com alguns gestores, etc., que às vezes a empresa ou o mecanismo utilizado de planejamento estratégico, ele trouxe um indicador onde a meta ela é quase inalcançável ou é muito baixa. Como, né, quais são os itens, quais são os rituais, qual é o mecanismo do processo da criação desses indicadores para que eu crie indicadores mensuráveis ao mesmo tempo e que eles não sejam indicadores com um percentual muito baixo que vai manter a empresa no mesmo lugar. Eu entendo que uma empresa que não tem indicadores que estão melhorando, ela está estagnada, né? Ela está decrescendo, na verdade. Lu, como que a gente pode ter a criação de indicadores realmente palpáveis, que ao mesmo tempo não são indicadores frouxos, moles, né? E que vai empurrar o colaborador e a empresa para o crescimento? Isma, tu toca num ponto importante aqui, porque a gente volta a falar sobre time. A gente volta a falar sobre gestão de pessoas aqui, dentro dos indicadores. Eu preciso da participação daqueles colaboradores que estão no dia a dia. Eu preciso que ele me ajude a montar essa planilha de indicadores. É ele que vai estar ali na ponta, no dia a dia, e que vai estar monitorando tudo isso. Então, os gestores das áreas, eles têm esse conhecimento. Eles estão no dia a dia, eles sabem o que pode ser um objetivo que foi traçado lá atrás e que ele sim é alcançável, e eu tenho indicadores para medi-lo, ou não. A direção aqui deu uma viajada, enfim, a gente fez um planejamento que não existe. Isso acontece demais em empresas onde os participantes, né, do dia a dia da empresa não fazem parte, não são partes importantes no planejamento. Então a gente volta lá atrás. No que você falou antes sobre engajamento, né? Exato, a gente volta lá atrás no planejamento estratégico, pensa na importância de todas as pessoas que estão ali dentro da empresa e que fazem parte do negócio. No momento que ela se sente pertencente àquilo, poxa, eu ajudei a elaborar o planejamento da empresa. Ela não precisa muitas vezes estar numa reunião de diretoria, a questão não é essa, né? Mas a gente pode tratar isso diferente. Vamos fazer um pequeno planejamento aqui em equipe, vamos engajar a equipe, vamos trazer a equipe. E o gestor leva isso depois para uma direção. Então ele fez parte. Com um indicador não é diferente. Quando eu vou traçar os indicadores, a gente precisa pensar quem vai monitorá-los e quem vai atender aquela expectativa que a empresa tem. Porque o colaborador faz parte daquilo. E é ele lá na ponta que vai saber te dizer, bom, isso que eu consigo alcançar, essa meta está muito alto, esse indicador é impossível. É ele quem vai te dizer lá na ponta. Então essa participação é fundamental. Lu, e como que a gente pode, para a definição dos indicadores, atrelar o histórico dos indicadores anteriores versus uma matriz de concorrentes, né? Uma SWOT? Como que a gente faz esse casamento destas informações para criar o indicador? Ou qual é a importância de ter tudo isso, né? Um mapeamento de ambientes para a definição dos indicadores? Isma, hoje são muitas ferramentas, né? Os administradores, assim, são grandes estudiosos, né? Vamos assim dizer. E nós temos muitas, mas muitas ferramentas para a gestão do negócio. E das mais variadas, né? Desde a análise de ambiente até a análise de cenários, enfim, ferramentas pagas, ferramentas free, você consegue hoje fazer muita coisa. Mas é importante considerar aquilo que é relevante para o teu negócio.
Bom, uma análise de cenários para minha empresa, ela cabe ou não cabe? Por que ela cabe? Eu tenho muita influência de cenário externo? Às vezes, a gente está falando de um produto que não sofre tanta influência de mercado externo. A gente está falando, às vezes, de um produto que está lá na gôndola do supermercado todos os dias, que é uma necessidade básica de todos nós. Então, depende do negócio, né? Mas esse alinhamento entre planejamento, aquilo que eu tracei de objetivo, até a gestão de indicadores, ela é muito importante, porque aí eu venho numa sequência. E aquela frequência que eu estabeleci, eu consigo cumprir. Então, esse jogo é fundamental. E ter as pessoas envolvidas é fundamental. E o que você coloca, Lu, como relevante e como fazer isso na definição de indicadores quando nós já temos, sei lá, 2, 3 planejamentos realizados em anos anteriores, quando eu faço uma análise de indicadores de histórico para comportar os indicadores daquele planejamento estratégico atual? O histórico ele é muito importante, sim. Porém, nós precisamos analisar cenários. Tá? O histórico ele é relevante, mas a gente tem que também entender onde nós estamos hoje. Porque o mercado não é o mesmo mercado do ano passado, nem do anterior e nem do anterior. E ainda, outra parte importante é a tua análise interna. Os teus pontos fortes e fracos, eles mudam. Então, você também vai ter uma relevância maior ou não em alguns pontos, de acordo com aquilo que foi mudando no teu ambiente. Você muda time, você muda tecnologia, você muda, enfim, vários investimentos, né? Vários cenários dentro da empresa, que você consegue te dizer, bom, alinhado a isso, as minhas decisões estratégicas, elas vão mudar. Então, o histórico, sim, ele é importante para você, sim, fazer uma análise de acordo com o que a empresa vem passando nos últimos anos. Mas cabe a gente lembrar que todo o caminho que te trouxe até aqui não é o que vai levar para frente. Não é. A gente não consegue dizer que vamos fazer as mesmas ações do ano passado, que nós vamos alcançar os mesmos objetivos. Não. Eu preciso da análise do histórico para me entender a empresa. Mas aquilo que vai me levar para frente é diferente. Nossa, quem estava nos acompanhando achou que indicador é fácil de criar. Não é. Pelo que eu entendi, Lu, eu preciso analisar o histórico dos indicadores, eu preciso fazer uma análise de mercado, se o meu produto tem essa relevância, eu preciso fazer uma análise interna para verificar se eu tenho ali estrutura para crescer quanto eu imagino, eu preciso verificar se eu tenho investimento ou se a empresa está proporcionando um investimento muito alto naquele item para aumentar a régua daquele indicador específico, ou até mesmo ao contrário, né? Uhum. Eu preciso estar de olho no mercado. Tu citou a questão agrícola, né? Poxa, o dólar sobe, a gente não tem todos esses itens. Ou seja, todo esse emaranhado de informação, ele é um direcionador, e não quer dizer que a gente vai acertar. Claro que não, Isma, porque aqui agora a gente tem um fator pessoal, que é a questão da interpretação. Como eu interpreto todos esses dados, então, que estão aqui na minha tela? Então, também tem a questão pessoal, a gente vai ter que pensar que tem uma pessoa analisando esses dados. E o viés de quem está analisando é muito importante. Porque a minha caminhada ela é diferente da tua. Então, eu, como gestora, posso fazer uma análise e você, como gestor, fará outra análise, né? Então, por isso que nós precisamos de muitos dados, para que a tomada de decisão ela seja muito, mas muito embasada. Então, eu tenho todos os dados possíveis para fazer a tomada de decisão. A gente pode estabelecer os indicadores pessoais. Então, se daqui a pouco você pensa assim, mas para mim colocar lá dentro da empresa, acho que agora é muito difícil. Faz o teu. Vamos fazer lá em casa, né? Vamos reunir a família agora. Bom, ok, nosso planejamento estratégico é esse aqui. Vamos traçar os nossos planos, os nossos objetivos. A partir deles, como é que a gente vai monitorar? Vamos exemplificar com uma coisa simples aqui que todas as famílias fazem, que é uma economia de dinheiro. Nós queremos economizar porque nós temos um determinado objetivo. No teu dia a dia, o que tu tá fazendo e como é que tu vai monitorar isso? Então, tu tem um indicador e se você quiser, você pode aplicar até com as crianças e as crianças podem te ajudar nessa economia diária lá durante o teu ano. Agora, leva isso para um exemplo bem maior e leva para dentro da empresa. Né? Você traçou lá o teu objetivo.
O que no teu dia a dia vai te ajudar a conseguir aquelas ações? Tu precisa monitorar isso, né? De uma forma mais simples, rápida. Por isso que os indicadores eles têm que ser algo muito fácil de você olhar e saber. Aqui eu tenho uma falha. Opa, não, tá indo bem. Aqui eu consigo. Então, o objetivo do indicador é realmente ele te trazer algo que te estampe o negócio. O meu E aí negócio eu posso jogar a minha energia no lugar certo. Poxa, Exato. se eu tenho algo que está correndo super bem, bom, mantenho ele super bem e vou botar o olho naquilo que daqui a pouco não está legal, ou algo que está indo bem, mas que o cenário econômico, por exemplo, está dizendo que ele pode ir muito melhor. Então eu jogo minha energia ali. Exato. Né? O indicador vai trazer informação. Lu, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo aqui. Eu vou fazer um overview do que a gente passou aqui e aí depois eu vou pedir para você dar algumas dicas e orientações para quem está nos vendo, tá bom? A gente falou sobre indicador, como a gente estabelece indicadores chaves, que não são todos aqueles emaranhados indicadores que a gente tem na empresa. A gente viu que a gestão do indicador começa lá na visão da empresa, passa pelo objetivo. A gente identificou que é importante fazer o engajamento dos indicadores com todas as linhas de gestão da empresa e também daqueles colaboradores que de alguma maneira, direta ou indireta, participam do indicador. A gente falou sobre os insights, que é o final do nosso papo aqui, os insights que os indicadores nos trazem para a nossa tomada de decisão. Então a gente passou por quase tudo que tange o aspecto de indicador. Então esse nosso podcast, ele foi realmente muito produtivo. Mas eu gostaria, aqui no final ainda, Lu, que você pudesse dar algumas dicas específicas para quem está nos assistindo. Por favor, nessa minha câmera aqui ao meu lado, por favor. Bom, é muito importante que você estruture relatórios claros, relatórios bem objetivos para acompanhar os indicadores no teu dia a dia. Então, seja você o gestor macro da empresa ou seja você um gestor de uma área específica que vai estar acompanhando os indicadores. Objetivos claros te trazem indicadores claros. Então, isso é muito importante de levar em consideração. O engajamento da equipe, a questão da comunicação, ajuda a engajar essa equipe que está aí contigo. O teu time ele é muito importante na hora da construção do planejamento estratégico e na construção dos indicadores também, porque é ele que está no dia a dia, é ele que está lá na ponta, atendendo o cliente, é ele que está lá na ponta na produção, é ele que está lá na ponta em todos os setores hoje dentro da empresa. Então é importante levar toda a opinião dele também em consideração. Lembrando, claro, que a gente tem que trazer a maioria de dados possíveis. Então, quanto mais dados eu tiver, mais fácil para a tomada de decisão. E, claro, menos propensa ao erro, né? A bola de cristal nós não temos. Ninguém tem, não temos hoje como dizer que tudo que estabelecemos nós vamos conseguir cumprir, não é? Mas é muito importante, sim, que tenhamos muitos dados para poder embasar essa nossa tomada de decisão dentro da empresa. Lu, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que essas orientações e dicas que a gente trouxe aqui vai ajudar quem está nos assistindo a gerenciar melhor os seus indicadores e quem sabe até implantar. Lembro também que quer saber, né, quem está conosco aqui quer saber um pouco mais sobre indicadores, tem treinamento dentro da plataforma da Lu falando sobre indicadores e lá você vai ter tudo que a gente falou aqui de uma forma mais detalhada e vai te ajudar muito na implantação do processo de planejamento e também de indicadores. Lu, novamente, muito obrigado. Tenho certeza que quem esteve conosco aqui está saindo agora, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, pensando como que eu vou implantar os indicadores. Lu, obrigado de verdade. Isma, obrigada, né? Mais uma vez estar aqui contigo. Eu acho que essa nossa conversa é fundamental e importante para que as empresas entendam, né, sobre gestão de indicadores, um pouquinho que seja, né? Aquele empresário que está lá no dia a dia, que não sabe como vai implementar, pelo menos, que nem você falou, ficar com aquela pulga atrás da orelha e buscar um pouquinho mais de informação sobre esse tema. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, até o próximo YouTalk.